Meu bom dia nessa visita tão ilustre e tão preciosa da doutora Elma ao nosso SBT Rondônia. Seja bem-vinda. Bom dia, Domingos. Eu vou tomar a liberdade de tirar minha Pois máscara. não. Primeiro, porque nós respeitamos todas as normas de segurança sanitária Perfeito, aqui. perfeito. Estamos a mais de 1 metro de distância. Eu já tive Covid, você também, que eu sei. Tomei as 2 vacinas, as 2 doses, estou com 97% de anticorpos. Então, eu me sinto mais à vontade Maravilha. de ficar olhando nos seus olhos assim, com essa proximidade afetiva. Saiba que não é só uma questão de amizade, eu tenho muito respeito e muita admiração pela pessoa Domingues, mas pelo comunicador. Muito obrigado. Porque as suas manifestações, elas não são populistas, elas são sérias, elas têm conteúdo, né? Você estuda, você se informa, e é isso que a gente precisa. De fato, ano que vem nós vamos ter um país, infelizmente, ainda mais polarizado. E quando ocorre polarização, quando ocorre divisão, isso não ajuda ninguém. A propósito da campanha, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu vi a propaganda de vocês e vi lá de 9 às 17. Eu falei, ué, o shopping abre às 10? Está aqui às 9, eu vou estar lá às 9, né? Legal. Seria muito fácil doar por meio do Pix ou doar o alimento, mas é importante você estar lá. Importante para que outras pessoas se mobilizem, porque às vezes você não está lembrando, o botão automático do dia a dia nos faz ficar naquela rotina, e quando você para, você vê um amigo, você vê uma pessoa que te importa, aí você faz a corrente do bem, né? Então eu estarei lá às 9 horas no início com vocês para fazer a minha parte como cidadã. E agradeço muito porque a tua ação, a tua atitude rompe uma barreira que é a barreira do digital, do virtual. Porque as críticas sobre os sobrantes, os invisíveis, entre aspas, falo sempre com a minha esposa sobre isso, que não são invisíveis, são pessoas que têm nome, têm origem, têm história, têm ancestralidade. No ambiente digital, elas são comentadas, são alvo de fotos, vídeos, críticas. Olha, tem muita gente no semáforo, tem muita gente na praça tal. E eu perguntaria, o que é que muitas das pessoas estão fazendo, além da foto ou do comentário, para ajudar? Porque senão fica uma coisa meio assim, aponto o dedo, depois eu lavo ele e sigo a vida, né? Claro. Não é isso, a gente precisa romper essa barreira, né? Claro. Fazer algo, né? Parabéns ao SBT, TV Alamanda, por esse trabalho belíssimo. Essas mesmas pessoas no ambiente digital, eu já vi comentários, falam a respeito de algumas categorias, como se elas não fossem cidadãs ou sociedade presente. Às vezes até da gente, da comunicação. Não, mas o juiz, o promotor, não devia se meter na política, devia fazer só o que ele faz lá no ambiente do judiciário. E às vezes é também para líderes religiosos ou militares, ou índios, ou vários outros segmentos da sociedade, e aí ficaria muito restrita a participação política, né? Limitada a quem será? É um tema que vocês debatem, né, doutora? Sim, e eu vou explicar isso de uma maneira bem simples, porque precisa realmente ser discutido com a sociedade, que é, em última análise, a destinatária de todo o serviço público, inclusive o político, o eleitoral. Quando o juiz ele está na ativa, ele não pode se envolver em manifestações político-partidárias. Nós temos uma lei que regulamenta a nossa carreira, a LOMAN, e ela proíbe que o juiz faça manifestações políticas. Certo. Por isso que você não vai ver um juiz subindo num carro de som e falando pró ou contra partido A, B ou C. Certo. Isso o juiz não faz. O que o juiz faz na sua condição particular, às vezes numa mesa de domingo, de almoço de domingo, é dar sua opinião como cidadão, ali num ambiente privado. Pois bem, só que o juiz, quando ele se aposenta, ou quando ele pede para sair da carreira, como fez o juiz Sérgio Moro, a partir daí, ele não tem mais o vínculo com a magistratura. Então, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Até o momento que ele exerce o último dia da carreira de juiz, ele tem uma série de limitações. Por isso que o juiz precisa ter algumas garantias, que não são garantias do cargo, são uma garantia da própria sociedade. Por exemplo, se eu vou para uma cidade que a gente chama de comarca, eu sou titular, como eu fui em Espigão do Oeste, em Cacoal, né, você tem tantos espectadores lá, tantas pessoas que te ouvem, eu não posso, por exemplo, me envolver numa atividade política. Certo. Mas no momento que eu sair da carreira, ou qualquer outro juiz,
eu vou poder exercer todas as profissões. Antes eu não poderia como juiz. A única coisa que nos é permitido é ser professor, além de juiz. Mais nada. Eu não posso ser síndica do meu prédio. Olha só. Eu entendo de direito, eu gosto de gestão, eu não posso ser síndica. Então o juiz ele tem muitas limitações de comportamento. Um juiz não pode ir para uma festa, por exemplo, tomar todas, como diz, e se exige do juiz uma conduta pública e privada irretocável. Então a gente entra na profissão sabendo das limitações. Certo. Só que no momento que você sai, como fez o Sérgio Moro, a partir daí você é um cidadão não juiz, um cidadão sem essas limitações. O que eles querem fazer não é proibir o juiz, na condição de juiz, de ser candidato. O que eles querem fazer é proibir essa pessoa que exerceu a função, que teve o cargo de juiz, ao sair, seja porque aposentou, seja porque se exonerou, que é o termo que fala quando sai antes de aposentar, de se candidatar sem esperar um tempo, que para eles, no caso, antes era 5 anos, agora passou na Câmara 4, e aí teria limitação a partir de 2026, e o juiz teria que esperar, mas não só o juiz, o promotor, o militar, o policial, ou seja, quem deve definir, quem deve escolher se uma pessoa serve para uma função política ou não, é essa pessoa que está olhando para mim agora. Claro. É ela que deve dizer, você serve para exercer a função política ou você não serve, eu vou te rejeitar nas urnas. O que eles querem fazer? E aqui eu não falo da bancada de Rondônia, a bancada, os 8 deputados votaram não. Nós tivemos no início, eram 3 projetos, 2 foram rejeitados e um houve a emenda supressiva e aí não podia, e por uma manobra descarada, vergonhosa da Câmara, foi incluído o juiz nesse novo pacote. Juiz, como eu disse, promotor, militar e policial. Por que eu digo vergonhosa? Porque uma emenda aglutinativa, o que ela tem que fazer? Existe um projeto, existem várias emendas, aquilo que foi votado, já foi votado, já foi apreciado. Aquilo que falta votar é aquilo que você pode aglutinar, reunir todos os interesses políticos e aí debater, certo, fazer um pacotão único, vamos chamar assim, e votar. Tinham 13 ainda emendas para serem votadas, nenhuma delas incluía o judiciário, nenhuma delas incluía os juízes. Olha só. Pegaram essa emenda aglutinativa, fizeram uma manobra e passaram. Tinham perdido antes por 3 votos, ainda são maus perdedores. Quer dizer, esse jeitinho brasileiro, que é uma vergonha para o país, que faz esse tipo de manobra, que faz com que pessoas que foram condenadas, que foram corruptas, possam se valer, possam se candidatar. Para você ter uma ideia, Domingues, alguém que é condenado pela justiça, ele pode estar preso dentro do presídio, ele pode tomar posse como político. E um juiz que teve a vida inteira irretocável, que é uma pessoa, tem que esperar 4 anos. É um absurdo. É um absurdo. Então, o que a gente espera? O que a gente espera é que esse projeto, tendo sido enviado para o Senado rejeite. Aqui esperamos que os 3 senadores o façam, porque cada estado, obviamente, tem a sua representação. Então, é vergonhoso isso, nós não podemos admitir, não podemos admitir essas manobras, né? E algumas pessoas, eu postei nas minhas redes sociais, algumas pessoas, inclusive, vieram e falaram assim, não, mas o juiz, o militar, ele pode se valer da sua função para ter promoção. Ora, o próprio parlamentar, ele não se afasta da função, ele pode usar toda a máquina ali à sua disposição para essa autopromoção. Um prefeito, por exemplo, um governador, um presidente da República, o chefe do Poder Executivo, ele tem que se afastar 6 meses antes apenas. Outros, numa função diferenciada, um agente público, 6 meses antes. Né? Alguém de uma iniciativa privada, 3 meses antes. Então, você pode aqui, claro que você não faria isso pelo teu comportamento ético, mas a pessoa pode, na função, se valer. Não seria, o juiz vai se valer como julgando Lava Jato, julgando outras operações, quer dizer, fazendo o trabalho pelo qual ele é pago. Ah, mas tem
eu já ouvi isso, né? A gente precisa falar, Claro, não por claro. uma crítica, não por um demérito, mas para trazer aquilo que as pessoas normalmente trazem ao debate. Eu vejo militares que fazem, que postam, que policiais que usam arma vão para as redes sociais, se autopromovem. Então é diferente. Uma coisa é quarentena, é o período de espera, outra coisa é essa desincompatibilização que não existe para nenhuma categoria diferenciada, é no máximo 6 meses e fora do país, Estados Unidos, Itália, Portugal, Alemanha, Espanha, Equador, México, lá o juiz pode se candidatar, se ele não for eleito, ele volta. Ele pode só se afastar, né? Ele pode, em alguns casos, só se afastar e, em alguns casos, ele não precisa nem se afastar. E quando o prazo existe, é no máximo 6 meses. 6 meses. Aqui não, aqui você tem que deixar a função, ou exonerado ou aposentado. Nunca mais você vai voltar a ser juiz. Quer dizer, já uma penalidade muito grande, ainda mais quarentena. Então, as pessoas confundem muito isso, quarentena com desincompatibilização e com comportamentos de autopromoção. Você acha, por exemplo, que um policial ir para a rede social, postar uma arma, uma operação, isso é uma autopromoção? Então, nós vamos discutir a regulamentação dessas profissões nas redes sociais. Mas não só para juiz, não só para policial, não só para militar, para todo mundo. Porque aí um policial não pode postar a função dele, mas um outro agente público pode, o próprio parlamentar ele pode ir lá, ele faz o trabalho dele, aí ele posta o trabalho dele na rede social, olha, hoje eu fiz isso, hoje eu fui ali, hoje eu fiz tal emenda, hoje eu doei. Ele não posta isso? Então, se isso é indevido, nós vamos discutir no campo da regulamentação das redes sociais para cada profissão de agente público, mas não impedir de candidatar. O eleitor é ele, o voto é a maior manifestação democrática que existe. É o eleitor que tem que decidir se alguém serve ou não. Não um parlamentar para impedir alguém de concorrer e não ser seu candidato. No fundo é isso, né? Tem muito medo que promotores, que juízes, que militares ou policiais sejam eleitos e virem concorrentes. Na verdade é isso. Causa espécie, doutora, e eu falo com muita liberdade, porque realmente me entristece esse comportamento, é o Congresso, a Câmara Federal mais especificamente nesse caso, ser tão corporativista, tão apegada ao cargo. Porque quanto mais possíveis outros candidatos eu eliminar, melhor para mim. Como se fosse um Big Brother, como se fosse um jogo da vida real. E não é um jogo, nós estamos falando da nação, nós estamos falando do nosso futuro, que precisa lá na Câmara, no Congresso, da maior representatividade possível. Miscigenada, misturada, diferente, divergente, para ser convergente. E não é o que a gente vê. Parece que estão apurando, fazendo uma espécie de eugenia dentro da Câmara, e esse não pode, esse aqui tira também. Daqui uns dias outras categorias começam, aí vai ser o médico, aí vai ser o jornalista, aí vai ser o terapeuta, e não consigo entender. Sinceramente, a quarentena, ela, nesse molde, então, 4 anos é uma coisa que, para mim, não tem uma explicação razoável. Fere vários princípios, né? O da igualdade seria o mais importante, porque não existe essa regra para outros. Fere proporcionalidade escrita, fere essa questão de comparação com doutrinas e legislações internacionais, quer dizer, democracias modernas, nós estaríamos na contramão. Nós temos visto um país que está caminhando para o abismo. É o que eu falei dessa questão, inclusive, da polarização. Quando, na verdade, você deveria ter liberdade para apurar corrupção, para fiscalizar, para exigir punição, que a punição ocorresse. Né? Ninguém aguenta mais desmandos, ninguém aguenta mais desvios. A corrupção precisa parar. E eu concordo com você. Na verdade, um Big Brother, ele elimina candidatos, quando, na verdade, se você tiver um universo maior de concorrência, você vai poder escolher melhor. Ainda que no futuro não se revele um melhor candidato. Quantas pessoas se arrependem do voto? Claro, Pessoa não é boa, o que acontece? Tira ela do cenário político e não a reelege mais, não vote mais. Mas a gente tem direito de escolher, né? E o universo maior nos dá essa possibilidade de melhor escolha. E é muito Black Mirror mesmo, muito bizarro que juízes, promotores, pessoas com uma trajetória irretocável tenham que cumprir essa quarentena e candidatos condenados consigam
manter a sua candidatura, passar pelas prévias, passar pelas convenções e colocar o nome na urna. É uma coisa muito antagônica, muito desproporcional. Como é que a categoria está debatendo isso, doutora? Como é que isso no cenário nacional repercute? Isso, na verdade, é uma unanimidade entre nós, Ok. essa questão da ofensa a princípios, de distinção que não poderiam ocorrer. E, na verdade, acho que foi a primeira vez que nós vimos uma mobilização, principalmente porque ela trouxe outras categorias junto conosco, nesse sentido de não permitir, de serem contrários. Por exemplo, nós temos casos no Rio de Janeiro que pessoas que fazem parte da milícia são candidatos. São candidatos, têm a campanha financiada, alguns, enfim, com grande chance de ser eleitos. E aí foi o que eu discuti em várias reuniões. Eu falei, olha, você pode ter um estuprador candidato, você pode ter um traficante candidato, você pode ter criminosos candidatos. Pois é. Que isso, que absurdo. Enquanto a gente permite isso, enquanto a gente não exige que seja diferente, que a gente não se mobiliza, porque como é o raciocínio de um juiz? Um juiz, quando ele não permite uma injustiça, a nossa formação nos indica o seguinte: não é importante só para aquele processo, aquilo é importante para a vida em sociedade, aquilo é importante no efeito pedagógico. Então, quando a gente se mobiliza, por exemplo, a reforma administrativa, ela, num primeiro momento, ela deixou os juízes de fora da reforma 32. E nós fomos para dentro do Congresso. Nós fomos, a Magistratura Nacional falou, nós não concordamos com isso. Por quê? Imagine, você é um delegado e investiga alguém. Pela reforma, eu vou ter a possibilidade de ter muito mais funções de confiança indicadas pelos poderosos, por aqueles que estão ditando o momento político no momento. Se eu sou um delegado e prestei um concurso, eu posso investigar com liberdade, com imparcialidade, quem cometeu qualquer crime. Eu vou investigar, se não houver indícios de autoria, materialidade, eu peço arquivamento. Do contrário, eu mando para o Ministério Público, Perfeito. Pode denunciar, o juiz pode condenar. Com a reforma administrativa, haveria a possibilidade de indicar essa pessoa. Olha o absurdo também. Então, nós fomos para dentro e falamos que não concordávamos com isso, porque permitiriam um apadrinhamento maior, o coronelismo de antigamente, a indicação por pessoas poderosas. Nós não concordamos com isso. Ou seja, a magistratura tem participado de cenários importantes, ainda quando isso não afete os juízes, porque a gente entende que nós temos uma parcela enorme de responsabilidade perante a sociedade, vamos nos fazer presentes em todos esses momentos. Possivelmente, então, presentes de forma atuante no Senado para não passar. Sim. Essa é a ideia. A ideia. E daí a necessidade de viralizar a informação e debater e vir para fóruns como esse aqui. Exatamente. De conversa no ar com veículos de comunicação com credibilidade. Porque o ambiente digital também já perdeu a credibilidade faz tempo, né? Virou um mar de lama, infelizmente. Mentiras demais, ódio demais, racismo demais, homofobia demais, violência demais, tá muito triste. Só para concluir a nossa prosa, doutora, eu sei que também há um tema delicado e pesado ao mesmo tempo, que é o do debate em torno do trabalho de profissionais dentro do judiciário sem o devido processo de contratação, como se faz tradicionalmente. Isso também é um risco, né? Até mesmo para o profissionalismo que se busca ter nesse ambiente. Né? Domingues, eu não posso falar pelo Tribunal de Justiça, certo. Porque quem fala é o presidente, o desembargador Paulo Kiyoshi Mori. Claro. Mas houve recentemente um concurso público para temporários, e esse concurso permitiu que vários profissionais ingressassem no serviço público dentro do judiciário como uma novidade. Mas dentro do serviço público não é uma novidade. Eu não sei se você se recorda, por exemplo, professores são contratados de maneira emergencial. Médicos também. Médicos também. O que acontece? Você tem momentos de necessidade. Claro. Se você faz um concurso público, e eu não estou dizendo que esse concurso está dispensado, tanto é que o judiciário vai ter esse concurso em andamento com um número determinado e analisado sob vários aspectos,
planejamento estratégico, aspecto orçamentário, a própria parte da controladoria que faz essas análises. Sim. Mas o que acontece? Hoje, você já não tem perspectiva, inclusive, de aposentadoria. As pessoas vão ter que trabalhar muito antes de aposentar. No momento que você coloca alguém para dentro, isso é um ônus financeiro muito pesado. Quando você tem uma demanda atual, que pode ser resolvida não em cargos estratégicos na atividade fim. Por exemplo, o meu assessor, ele tem que ser um do quadro e um de função de confiança, no máximo. Em outras funções, não. Esse servidor que entra na condição temporária, ele vai para o cartório único, que a gente chama CPE. Certo. São funções de não atividade de fim, são funções braçais, de andamento do processo. Por exemplo, eu dou uma decisão, tem que intimar alguém. Esse papel que intima alguém é feito por esse setor. Então, isso serve para economizar recursos no momento em que precisa, porque o país em crise, nós temos orçamento diminuído. Ele serve para uma função que não é atividade fim e ele serve por um período provisório. No caso, 2 anos, renovável por mais 2. Ponto. Eu sei que há muita crítica de quem defende essa reserva de mercado só por esse aspecto, mas se você olhar num sentido amplo, num sentido macro, em nível administrativo, ela é uma solução bem eficaz. E a gente tem que cumprir o princípio da eficiência dentro do serviço público do judiciário. Perfeito. Voltaremos a conversar, doutora, em próxima oportunidade sobre essa eficiência, sobre o compliance, sobre aspectos humanos, as crises que surgiram em segmentos profissionais durante e pós-pandemia certamente afetaram o ambiente de vocês, não há dúvida alguma, assim como o nosso e as famílias também. E essa caça às bruxas que a gente está vendo aí para também saber onde é que ela vai chegar, né? Quem pode, quem não pode, está começando a ser filtrado demais e um filtro pouco favorável no meu modo de entender. Obrigado pela visita, seja bem-vinda. Vamos aguardar ansiosos como fica essa questão da quarentena nos próximos meses. Obrigada a você pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns atrasado pelo Dia do Comunicador, obrigado, do radialista, muito obrigado. que foi ontem. Maravilha, obrigado. Parabéns.